Gente, eu pedi para entrar no ar com a gente o Coronel Santana, Leonardo Santana, conhecido como especialista em segurança pública, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Já trabalhou aí em mais de 35 países e vai conversar com a gente agora via telefone. O que eu quero saber de você, Coronel, primeiro, meu irmão, muito boa tarde, obrigado por estar comigo aqui no ar hoje no nosso Balanço Geral. Numa situação dessa, qual é a posição da Polícia Militar? O que o batalhão de choque tem que fazer? É com você, Leonardo Santana. Boa tarde, irmão. Meu grande amigo, um abraço a todos que estão nos ouvindo agora, um abraço para você, falando daqui da Flórida, nos Estados Unidos, e realmente é uma situação de necessidade, na verdade, de obrigatoriedade de desobstrução, tanto da CIA como de retirada de todas as pessoas que estão aí. Nós sabemos que o Distrito Federal, em diversos momentos, ele passa por problemas de pessoas que invadem áreas que não podem ser habitadas por uma série de motivos. E isso acaba se desdobrando quando essas pessoas não obedecem determinações judiciais. Então, quando isso acontece para a comunidade saber, determinações judiciais já foram dadas, visitas já foram feitas, oficiais que já foram até esse espaço. E depois disso, o DF Legal, ele organiza uma operação para retirar todas essas pessoas que estão nesse local de forma irregular, já descumprindo a ordem da justiça, e quando não são obedecidos, quando tem resistência, quando essas pessoas não retiram o material e, pelo contrário, acabam provocando bloqueios, barricadas, até o momento em que chega uma unidade especializada para que ela possa desobstruir a via, utilizando equipamentos não letais inicialmente para preservar vidas e aplicar a lei. E depois disso, caso nada possa ser realizado, eles precisam ser mais intensos, eles precisam ser mais cirúrgicos no que vão desenvolver para que a ordem seja obedecida, Fred. Era isso que eu estava falando ainda há pouco. É cada um fazendo o seu trabalho, gente. É cada um fazendo o seu trabalho. Agradecer, coronel, não sai nem não, aguenta aí. Agradecer o coronel Santana, que está lá nos Estados Unidos, está na Flórida agora, inclusive trazendo pessoas da SWAT para dar curso aqui no Brasil. É o que ele sempre faz pelo mundo inteiro aí. Eu mostro agora, inclusive, o pessoal do DF Legal tendo que apagar o fogo numa barricada com terra, pô. Olha só que situação. O trator teve que pegar terra ali do lado para apagar o fogo da barricada, e agora que apagou esse fogo com a terra, tá tirando terra com barricada e tudo. Logo ali atrás do trator do DF Legal tem o pessoal da Polícia Militar, do pessoal de choque da Polícia Militar. E ali, numa hora dessa, ô coronel, não adianta que os policiais estão cumprindo ordens. Não adianta chegar ali e tentar sensibilizar os policiais, porque, como você falou, tudo que podia ser feito antes foi. Não é mais hora de conversa, não é isso? Os policiais estão ali para cumprir a ordem de desocupação, não é isso, coronel? Fred, eu tive a oportunidade de trabalhar, inclusive, em uma subsecretaria do governo do Distrito Federal, que era ligada exclusivamente a esse tipo de atividade, antes disso ser transformado no que hoje é o DF Legal. Então, o procedimento que é tomado pelo governo, ele não é apenas de mandar o batalhão de choque e tirar essas pessoas daí. Não existe aquele cenário das pessoas, de repente, acreditarem que é uma malvadeza que está sendo feita, que a comunidade não foi contactada, que não estão sendo respeitadas crianças, famílias, que não está sendo respeitado o investimento, mesmo que equivocado, feito por essas pessoas para adquirir a sua moradia nesse local. É claro, antes disso é importante que a gente, de novo, fale com a população. Existem pessoas que, inclusive, se valem de um momento em que alguém precisa de uma residência, uma pessoa que não tem esclarecimento, e aí vendem esses passos de forma criminosa. Existe uma investigação que envolve, normalmente, a Polícia Civil também. Existe uma delegacia especializada da Polícia Civil que traz todas as evidências. Então,
realmente é importante que o telespectador compreenda que o que você está trazendo, toda essa informação, essas imagens que você está colocando, já existe investigação, já existe pedido de saída, já existe, né, todo um conjunto de provas que mostra que aí, antes de tudo, aconteceu primeiro um evento criminoso, né, de venda de espaços, e logo depois veio no caso, o DF Legal, veio a Polícia Militar, Polícia Civil, Justiça, todos esses órgãos eles já foram contratados, Fred. Então não se trata de repente, enxergar como uma malvadeza, como uma destruição do patrimônio privado das pessoas. Todas as fases anteriores, elas precisaram ser cumpridas até que se chegasse ao momento que você está explicando, que você está demonstrando para todo mundo da Record. É isso que eu falei ainda há pouco, cara. Tô mostrando, coronel, fica com a gente que eu tô mostrando agora, ó. O Corpo de Bombeiros, coronel, tá chegando agora. O coronel que não tem mais, porque eu falei pra vocês aí que ele está na Flórida e gentilmente tá atendendo o nosso pedido aí e entrando com a gente ao vivo aqui. Chegou agora um caminhão do Corpo de Bombeiros pra apagar o fogo numa barricada gigante. De uma barricada gigante feito ali por moradores ali, pela população que tá ali. A gente já vê a mata queimada pro outro lado, a gente vê barricada sendo colocada aqui no meio da rua, Corpo de Bombeiros tendo que apagar esse fogo pra vir DF Legal tirar essa baderna, essas bagunça ali, esse destroço da rua pra Polícia Militar poder passar, pro BOP poder passar. Coronel, é o que eu falava aqui, gente, cada um tá fazendo o seu trabalho. O DF Legal tá aí porque recebeu ordens. O Corpo de Bombeiros tá aí porque recebeu ordens. A Polícia Militar tá aí porque recebeu ordens. Eu estou aqui noticiando isso porque recebi ordens. E como o coronel falou, para chegar até essa situação, muita água passou por baixo dessa ponte. Muita água passou por baixo dessa ponte. Outras coisas foram feitas para não chegar a esse ponto. Como é que a PM age nesse caso aí, coronel? Inclusive, eu quero falar aqui, perguntar pro senhor, que muitas vezes não precisa ser usado o BOP. Não precisa ser usado o BOP. Como é que a PM age? Como é que chega? Chega um ofício para a Polícia Militar? Como é que funciona, coronel? Bom, existe toda uma dinâmica, sim, Fred, você está certo. Nós temos a documentação recebida da Justiça, existe o planejamento feito pelo DF Legal falando das informações, é entregue uma série de documentos. A Polícia Militar, em um primeiro momento, encaminha um grupo para poder fazer uma negociação, verificar se as pessoas desejam sair dali de outra forma, inclusive porque muitas das pessoas querem sim cumprir as ordens. Muitas dessas pessoas percebem, têm ali a certeza de que foram enganados e que devem sair conforme chega a determinação judicial, conforme essa ordem que você fez questão de frisar. Depois disso, quando não se entende, quando as pessoas não querem sair, aí chega uma segunda vez, uma segunda oportunidade, ainda se fazem, dependendo dos cenários apresentados, outras negociações, pedindo para retirar crianças, pedindo para retirar pessoas idosas, pedindo para retirar mulheres, gestantes. Então, tudo isso é levado em consideração. Veículos são disponibilizados para colocar todos os pertences dessas pessoas antes desse tipo de ação chegar em um ponto de limite, em um ponto mais drástico. Então são colocados veículos à disposição para colocar mobiliário. Em alguns momentos os veículos até aguardam que as pessoas retirem dali o que pode ser aproveitado, telhas, né? Madeiras. Então tudo isso é levado para um local onde essas pessoas desejam que seja depositado até que ela possa inclusive construir em um ponto adequado a sua nova residência. E aí sim, quando tudo isso é desobedecido, é que vem a unidade especializada, é que chega o batalhão de choque para poder fazer essa retirada. E é bom, Fred, que nós possamos esclarecer a todos que nos veem, que nos ouvem agora, que esse tipo de atuação
quando você vê uma quantidade muito grande de materiais sendo queimados, esse material ele veio de algum lugar. Alguém orquestrou esse tipo de ação. Esse material ele não surgiu daí de uma hora para outra. Houve um planejamento criminoso também por parte de quem deseja colocar toda a comunidade contra as instituições de segurança. Então, isso a gente não pode deixar de comentar com quem nos ouve e com quem nos vê agora. Existe uma parte da criminalidade que tem interesse em fazer com que esse confronto aconteça. Lembrando, né, os profissionais do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar, da Polícia Civil, do DF Legal, eles poderiam estar realizando outras atividades em favor do cidadão, em prol do cidadão, defendendo a comunidade de Brasília, mas acabam tendo que ser levados para esses espaços em um instante em que criminosos tanto vendem o terreno de forma inadequada, pagam pessoas para trazer todo esse material, toca fogo na pista, é um dano, isso tem um custo elevadíssimo e quem paga é o cidadão que realmente não deseja ver essas cenas. Então, o criminoso que está por trás de tudo isso, ele precisa ser identificado e trazido à luz da lei. Cara, pois é, coronel, ainda há pouco, coronel, nós flagramos uma caminhonete parando na pista, tirando vários pedaços de madeira ali daquela traseira dela e jogando na pista, fazendo a barricada. Uma caminhonete chegou, coronel, ali agora, tirou ali tudo quanto é madeira de cima dela, colocou para fazer a barricada. Ainda há pouco, coronel, nós mostramos ali manilhas também que foram colocadas ali no chão. E você acha que essas manilhas estavam ali do lado, só esperando para ir para o meio da rua? Não, não estava. Olha as manilhas que eu mostro para vocês aí. Algum criminoso fez isso, porque isso é fora da lei. Isso é fora da lei. Vocês estão vendo aqueles pedaços de pau ali? Parece aquelas toras que a gente coloca para fazer cerca, aquelas toras que a gente coloca aí para fazer a tal das lajes, né? Você acha que aquilo estava ali esperando? Não, não estava. Às vezes tem aí ação de criminosos. Olha lá o tamanho daquelas toras ali, ó. Olha lá o tamanho daquelas toras ali. Você acha que essas toras estavam aí? Não estavam. Alguém levou, de repente, um grileiro que fez você acreditar ou que faz você acreditar que o seu lote é regular. Mas não, bicho, já passou pela justiça. A justiça já informou uma vez, 2 vezes, de repente até 3 vezes. E ninguém fez nada. E aí ações vão acontecendo até chegar a esse ponto. Vai ter um ponto que vai ter que ser desocupado. As áreas aqui de Brasília que vão ser regularizadas já estão destinadas à regularização. E o governador já afirmou: nada de errado vai acontecer mais. Invasão em Brasília não vai mais acontecer. Se um cara chegar pra você, eu vou vender seu lote barato pra você. Eu vou vender que a gente vai entrando aqui, ó. Aí a gente vai dando uma forçadinha pro governador. Aí o governador vai regularizar. Isso aqui é conversa que o governador não vai regularizar nada novo. Esquece que o governador vai regularizar alguma coisa nova. Não vai. São palavras que ele já falou na televisão. E pra falar isso aí tem que ser macho. Porque o que aparece de gente crucificando é daqui pra ali. É daqui pra ali. Mas, gente, coronel, vem comigo. Quando a gente pega uma invasão dessa, coronel, onde um grileiro, um safado desse, mobiliza e joga um caô e, sabe, ludibria várias pessoas. Quando a gente pega uma invasão dessa, coronel, a segurança piora. A saúde piora. E a educação também piora, né, coronel? Porque ninguém estava esperando isso aí de forma irregular, né? Ninguém aguardava de forma irregular. Existe um investimento do governo que ele precisa ser retirado do cidadão, precisa ser retirado de algum outro tipo de projeto, em alguns momentos, para oferecer o mínimo de dignidade para essas pessoas. Não é, como eu disse antes, e como você também frisou, não é que o governo esteja permitindo que isso chegue de uma hora para outra. Essas pessoas, elas estão aí e acabam trazendo, de repente, um parente de um outro estado, iludida, acreditando que vai conseguir um terreno por um valor mais baixo, outras até iludidas, mesmo esclarecidas por terrenos de valores mais altos, mas o investimento
ele precisa ser retirado do governo, da mesma maneira que esses profissionais de segurança estão aí, poderiam e deveriam estar em outros lugares fazendo algum outro tipo de atividade, mas quando você fala de hospitais, quando você fala de segurança pública, quando você fala de uma área comercial, quando você tem que trazer energia, porque aí entra o aspecto da dignidade da pessoa humana, que o governo ele também não pode simplesmente, né, se desligar dessa possibilidade, de que tem idosos, de que tem crianças, de que tem famílias sendo, de certa forma, iludidas, enganadas. Então, de alguma maneira, o governo ele acaba precisando destinar valores que iriam para outros investimentos regulares, e tem que colocar nesses locais, ele tem que colocar nesses espaços. Então, o que você está falando, Fred, é a realidade. Hoje nós temos locais no Distrito Federal que foram invasões no passado e que até hoje o governo não conseguiu, até porque o dinheiro ele não é algo, né, que dá em árvore, existe uma limitação. O governo não conseguiu colocar a quantidade de escolas que gostaria, não conseguiu instalar um quartel do Corpo de Bombeiros, não conseguiu instalar um quartel da Polícia Militar, colocar uma delegacia, e muito disso, Fred, se desdobra, vai desaguar, vai ter um resultado no que você fala até com uma certa frequência no seu programa. Isso se transforma em violência, isso se transforma numa área onde você vai ter mais furto, mais roubo, e é tudo de ruim que vem da população a partir do momento que o governo fecha os olhos, a partir do momento que o governador ele finge que isso não está acontecendo. Se ele fizer isso, ele está trazendo violência para a população, ele está trazendo desordem, ele está trazendo falta de hospital, falta de escolas, falta de proteção, segurança, enfim, tem toda uma consequência a partir do instante que uma ação como essa, ela não é tomada, que alguém fecha os olhos acreditando que não precisa haver uma ação governamental para eliminar esse tipo de pensamento. Brasília não precisa disso, não precisa de grileiro, de invasor, de enganador, e a gente se ressente por conta dessas pessoas da comunidade. Mas, infelizmente, isso tem que ser realizado, isso tem que ser feito. Pois é, o que a gente conversa aqui desde o começo do programa, cara, são pessoas de boa índole, sabe? Mas que acabam caindo em conversa de grileiro, de bandido. Bandido. Hoje no meu programa de rádio, inclusive, eu cheguei a falar de vagabundo que tá vendendo um lote para 1, 2, 3 pessoas. O mesmo lote vendendo para 1, 2, 3 pessoas. Isso são bandidos. São bandidos. Gente, vocês têm que tomar cuidado com essa conversa. Não, vamos colocar aqui que o governador vai regularizar, como o coronel falou. O governador é responsável. Ele não vai fazer isso, porque lá na frente o mal vai ser maior. Não vai ter a delegacia, como o coronel falou, não vai ter a polícia aí, porque se cresce uma invasão dessa de pessoas vindo aí, de repente, até de outros estados, né? Como o coronel falou, de outros familiares, não cresce o número de policiais. Não cresce na mesma velocidade o número de policiais. É impossível. A gente tem um déficit aí de pelo menos 100% de policiais no Distrito Federal para cuidar do que já tem. Do que já tem. E se vem mais gente, aí piora mais ainda. Piora mais ainda. A gente vê aí, na continuação de tudo isso, Polícia Militar trabalhando, Corpo de Bombeiros trabalhando, DF Legal trabalhando. Tomara que saia tudo bem. Não acabou ainda não. Coronel, deixa eu te agradecer, meu irmão. Um abraço grande pra você, obrigado pelo seu tempo. Sei que você tá trabalhando um bocado aí na Flórida, inclusive, para trazer novidades aqui para dentro de Brasília, para trazer cursos aí para os nossos policiais. Então, parabéns para você, para toda a sua equipe, e te agradeço por pegar esse tempinho aí com a gente aqui na televisão, tá bom? Sempre à disposição, um grande abraço, né? Tem policiais saindo do Brasil para fazer cursos daí, né, na Flórida, e trazer também instrutores da Flórida para melhorar as condições de segurança da nossa população. É sempre um prazer a gente poder colaborar tanto com Brasília como com o Brasil nesses momentos. E colaborar com vocês também, né? Sempre que houver a necessidade, pode ligar que a gente está à disposição.